Pois enquanto vocês também vão se organizando, vou só fazer aqui uma reestruturação dos trabalhos para que a gente consiga dar conta de contemplar o que está faltando para a gente. Então, vamos lá. Equipe 1 e 2 apresentarão na próxima aula. Por favor, anotem os responsáveis da equipe 1 e 2. Equipe 1 e 2 apresentarão no dia 12/11. Equipe 3 e 4, 19/11. Equipe 5, 26/11. Equipe 6, 2/11, juntamente com a discussão do livro da Suzane von Richthofen. Na verdade, calma, a discussão do livro da Suzane von Richthofen vai ser junto com a equipe 5, porque é este o conteúdo referente, tá? Vou deixar anotado bem aqui no chat para vocês que vocês possam compartilhar com a turma. Vamos lá, para a gente iniciar a nossa aula. Antes que eu comece a discussão sobre personalidade a partir da perspectiva jurídica, eu gostaria que vocês pudessem me explicar aí o que vocês entenderam a partir da personalidade da perspectiva da psicologia, que foi o conteúdo dado na aula anterior. Professora. Oi. É sobre personalidade. Sim. Na questão do ramo psicológico, eu pude entender que a psicologia, ela busca entender os acontecimentos, os fatos que se sucederam na vida de uma pessoa e que propiciaram uma identidade dessa pessoa. E, no meu entendimento, essa identidade, muitas vezes, essa busca por essa personalidade pode ajudar a entender o que levou aquela pessoa a cometer tal ação. Certo. E no ramo jurídico, eu acho que isso é muito válido, porque, por exemplo, numa investigação, é muito importante não só buscar entender a ação em si da pessoa, mas os fatos que levaram aquela pessoa a agir de tal forma. Certo. Quem mais? Obrigada, Paulo. Professora, eu compartilho do mesmo pensamento que o Paulo. Como você falou e como a gente vem discutindo, que a personalidade ela se baseia muito das experiências individuais que as pessoas carregam dentro de si, desde o seu nascimento até o seu desenvolvimento. E isso cria, a partir de cada um jeito de ser, um modo de agir. E relacionado ao ramo jurídico, ao direito em si, é basicamente o que o Paulo disse sobre entender aqueles atos cometidos por homicidas, psicopatas, serial killers, etc., de modo a compreender as circunstâncias nas quais aqueles atos foram criados, foram construídos, saber desenvolver métodos que pode se aplicar não só de uma forma objetiva, mas dependendo de cada pessoa, dependendo de cada crime que as pessoas cometem, porque mesmo sendo, por exemplo, um homicídio, diversas pessoas cometem homicídios, elas não vão ter um motivo para cometer. Vai depender de cada pessoa, do seu pensamento, da sua construção. Então, é aquela relatividade. Certo. Obrigada, Marcelo. Alguém mais? Oi. Só pode analisar que do lado da psicologia, toda essa avaliação nunca é com o intuito de julgar a pessoa, é sempre no intuito de compreender o que levou ela a fazer isso, buscar os motivos, buscar as ações, investigar o passado que fez com que essa pessoa chegasse a tal ação. Já no direito, existe essa investigação, claro, mas é mais no intuito de chegar a uma conclusão lógica para o julgamento, para que aquela pessoa possa ser julgada por aquilo. Já a psicologia não age desse jeito, ela não julga ninguém, ela só busca a compreensão dos fatos que levaram as pessoas a essas ações. Certo. Alguém mais?
Professora. Complementando também o que eles falaram, acho que todo mundo está muito focado nas questões patológicas, né? Questão de Sim. ser serial killer, de ser psicopatas, mas tem a personalidade que a pessoa vai criando com o tempo, com os, como é o nome? Com as experiências que vão vivendo, com o desenvolvimento, com as experiências que vão vivendo, vão desenvolvendo a sua personalidade. Nem todo mundo que comete um crime cruel é um psicopata, é um sociopata, Sim. é um serial killer, são as experiências. E assim, uma vez eu vi a relação aquele crime do João Hélio, que ele foi arrastado, João Hélio, foi esse. Anos atrás, que durante um assalto, a família não conseguiu tirar ele do carro, e ele foi arrastado. Aí todo mundo ficou julgando o motorista, o assaltante, por ser extremamente frio, que ele era um psicopata, que ele não tinha empatia e tudo mais. Mas aí eu vi um relato de uma psicóloga falando sobre ele, uma experiência que ele teve, que ele viu o pai sendo morto naqueles famosos micro-ondas, que eles chamavam antigamente, que tinha lá no Rio de Janeiro, que os homens eram colocados em pneus, empilhados sobre eles, jogados gasolina e eles eram queimados vivos. Então ele viu, ele era criança ainda, ele viu o pai sendo morto dessa forma. Então isso teve uma quebra ali que fez com que ele se tornasse extremamente frio. Então ele não nasceu um psicopata, não nasceu um sociopata, mas aquela experiência dele fez ele frio para tudo. Ele já não tinha sentimento. Uma criança sendo arrastada para ele era um nada. Ele viu o pai sofrendo daquele jeito, morrendo e ninguém fez nada. Então eu acho que a gente tem que pensar de forma mais abrangente. Nem todo mundo que é ruim é porque teve experiências ruins, às vezes tem tudo de bom, e é algo que já nasce com ela. E já tem outros que vão adquirindo essa ruindade com o tempo. Alguém mais? Professora. Oi. Pegando um gancho aí da fala da aluna da Dionara, eu estava vendo uma entrevista do japonês da Federal para o Roberto Cabrinho. Aí ele conta que ele ficava no mesmo presídio que muitos desses políticos que foram presos na Lava Jato. E ele fala que chegava um momento em que eles tinham uma crise de existencialismo. Muitos deles modificavam assim o seu semblante, até o seu estilo, o seu caráter de uma forma descomunal. Muitos deles ficavam tristes, outros melhoravam. Então, é o que a gente pode ver, nem todo mundo é sociopata, né? Sim. Também muitas das coisas que acontecem pode ser resultado de ações da pessoa. Sim. Gente, isso que vocês estão falando tem uma explicação a nível científico. O que acontece? Quando lá no início do primeiro bimestre, que a gente estudou sobre a diferença de senso comum em ciência, para a ciência, a gente entende que a ciência ela não surgiu do nada, assim como o senso comum não surgiu do nada. Só que os conhecimentos que foram apresentados pelo senso comum, eles serviram de base para que a ciência pudesse se tornar ciência. Então, na psicologia também, quando a gente estuda isso, tem uma parte da psicologia que nos diz assim, tem muitas pessoas que utilizam do senso comum para aplicar conceitos técnicos da psicologia para explicar algumas situações da sociedade. O que eu quero dizer com isso? A fulana é histérica. O menino tem um poder de persuasão. Aquele menino ele é muito galanteador. Só que aí, na hora que a gente vai, de fato, estudar o que é histeria e o que é, por exemplo, o poder de persuasão, algumas situações elas não se aplicam. O senso comum, pela sua trajetória, pela sua formação, ele tem como um dos preceitos, por assim dizer, de que eu pego conceitos de teoria e me aproprio desses conceitos, dessas teorias que são formadas. Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa é histérica. Quando eu estou dizendo, a pessoa é histérica, eu digo que, e me refiro a uma pessoa que, por exemplo, está gritando muito, ou que está descontrolada. E na psicologia, sobretudo para a psicanálise, a histeria, ela não significa uma pessoa que está gritando. As
características de uma pessoa histérica é falta de atenção, ela não consegue te dar uma resposta, é tremedeira, ela soa bastante, ela fica nervosa com muita frequência, e isso acontece não é do nada, é por conta de eventos que vão acontecendo na vida dela, eventos traumáticos que acontecem na vida da pessoa e que faz com que ela se comporte dessa forma. Então, quando, por exemplo, as pessoas têm mania de dizer, fulano de tal é psicopata. Só que nem todo mundo é psicopata, gente. É uma parcela muito pequena da população que se enquadra como psicopata, e eu penso que a galera que vai trabalhar sobre o transtorno de conduta de personalidade, ou o transtorno de personalidade, eu me esqueci agora como que é, a conduta antissocial, enfim, que é a psicopatia. Eu acho que vocês vão abordar sobre isso, então eu não vou entrar muito nesse assunto. Mas é importante de que vocês, por exemplo, se pegarem um livro de psicologia jurídica, vocês vão ver não só esses transtornos e essas demandas que eu trouxe para vocês aqui agora. Vocês vão ver uma imensidão de transtornos disponíveis para vocês lá no livro de psicologia jurídica, para que vocês possam entender melhor a característica desses indivíduos. Quando eu estava estudando para a aula de hoje, eu fiquei pensando assim, gente, agora eu entendo por que quando os autores dizem, a personalidade ela é uma aptidão do sujeito de direito. É uma aptidão do sujeito de direito, mas não porque a pessoa ela tem o direito de ter personalidade. Não, porque a personalidade ela é inerente ao ser humano. Eu vou até compartilhar aqui já os slides com vocês. Um minuto. Enquanto isso, alguém quer comentar? Quer fazer um comentário? Estão olhando os slides? Sim. Pois pronto, então vamos lá. Quando eu trago para vocês essa perspectiva de vocês entenderem, assim, algumas situações bem específicas e entender como é que esses contextos se aplicam, por exemplo, o que é um serial killer, o que é um psicopata, de que forma que acontece a alienação parental, quais são as características dessas situações, é para que vocês não incorram no que acontece no senso comum. Vocês classificam uma pessoa como psicopata por algumas questões comportamentais que às vezes a gente nem sabe explicar por que a gente está chamando aquela pessoa como psicopata. Então, é para a gente, de fato, utilizar esses termos quando houver sabedoria para usá-los e utilizá-los com propriedade. E, a partir disso, ter uma compreensão de como que isso pode acontecer e se formar na vida de cada indivíduo. Então, voltando ao que eu estava dizendo, quando eu comecei a estudar para a aula de hoje, eu comecei a entender do seguinte, aquela discussão que nós fazíamos no começo do primeiro bimestre, de quando eu apresentei para vocês de que tinha uma pauta muito grande sobre a perspectiva da saúde e da doença. As pessoas saudáveis poderiam ficar juntos e as pessoas doentes, elas tinham que ser extintas da sociedade. E lá em 1900, eu lendo um outro material sobre um outro conteúdo até, eu descobri nesse material de que os médicos, sempre que detectavam que essas pessoas elas eram doentes, ou seja, que elas eram, por exemplo, se elas fossem esquizofrênicas, se elas fossem deficientes, se elas fossem portadoras de algum transtorno, ou o que quer que seja, os médicos obrigavam os pais a institucionalizar essas crianças. O que significa dizer, os pais eram obrigados a levar essas pessoas para uma clínica, onde lá nessa clínica, ou ela ficaria lá por um longo período de tempo, ou ela seria obrigatoriamente morta. Ela não poderia ficar viva. Isso acontecia antigamente. E tem dados que revelam isso, tá, gente? Não tô falando isso para chocar, não. Isso é a verdade mesmo. E aí, depois, com o passar do tempo, foi que as pessoas elas começaram a viver em manicômios, né? Saiu essa perspectiva do matar para viver em manicômios, mas continuavam separados da sociedade. E agora, com essa mudança de perspectiva que nós temos, a gente continua fazendo isso de modo menos agressivo, mas a nossa forma de fazer isso é desacreditando.
é reprovando, é tendo medo do diferente, é tendo medo de um psicopata, é tendo medo de uma pessoa que tem algum transtorno mental, tendo medo de, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down, tendo medo de pessoas autistas e assim sucessivamente. Então, todas as pessoas que não estão ali enquadradas nessa realidade da normalidade, nós fomos ensinados culturalmente a ter medo. E quando a gente passa a entender melhor um pouquinho essa parte do direito, tem muita sensibilidade de vocês quando, por exemplo, fazem leis e alguns critérios para pessoas menores de idade e pessoas que têm algum transtorno mental. O que pode acontecer com essas pessoas? Elas vão ser julgadas da mesma forma ou não? Então, quando vocês criam as leis, quando vocês trabalham com as leis, tudo isso precisa ser levado em consideração. E é importante, por exemplo, de que a gente tenha em mente de que isso pode acontecer, porque a gente não tem como garantir que todo mundo da sociedade está mentalmente saudável, no sentido de que não tem nenhuma patologia, de que não tem nenhum transtorno, nesse sentido, tá? Então, a gente estudou que a personalidade, na última aula, ela é algo que ela é o que caracteriza os seres humanos, é o que permite com que cada indivíduo vá construindo a sua individualidade. E essa personalidade, a formação dela, ela é muito importante nos nossos 5 primeiros anos de vida. Essas experiências, sejam elas boas quanto ruins, é o que vai nos constituir como pessoa ao longo de todo o nosso processo. A personalidade ela é um processo mutável, o que significa dizer que durante todo o nosso período de vida a gente pode se transformar, não somos os mesmos desde quando nascemos até lá na nossa vida, lá no nosso último dia de vida. Então, com essa variável e por vivermos experiências e situações diferentes, é o que vai nos oportunizando ter uma nova compreensão e uma nova formação aí dessa perspectiva da personalidade, tá? Até agora, alguma pergunta? Então, vou continuar. Então, vamos lá. Aqui, a gente precisa entender de que a personalidade agora, sobre a partir dessa perspectiva jurídica, é no intuito de que nós possamos ter em mente de que a personalidade, ela se forma uma aptidão para exercer o direito e contrair obrigações. Quando eu falo exercer direito e contrair obrigações, mais uma vez eu reforço a ideia de que a personalidade, ela não é de direito para todos. A personalidade, ela é inerente a todos. A gente precisa dela para que a gente possa se formar. E a partir do que ela nos proporciona é que vai nos fazer ser sujeitos de direito. Por quê? Porque a depender de como a gente aprende, a depender daquilo que a gente vivencia, é o que vai permitir com que a gente se comporte de modo favorável ou de modo criminoso. E que vai fazer com que a gente cometa algum delito, algum crime, o que quer que seja, que não esteja de acordo com aquilo que a sociedade espera, que não esteja de acordo com aquilo que as leis esperam de modo geral, tá? Então, a personalidade, de acordo com Trindade, tem relevância porque é a partir do seu reconhecimento que o homem se torna sujeito de direito. Então, na medida em que eu vou crescendo, na medida em que eu vou desenvolvendo, por exemplo, a linguagem, o pensamento, o raciocínio, a memória, a atenção e etc., isso vai me constituindo como sujeito, vai fazendo com que eu tenha uma visão da sociedade, com que eu tenha interação com o mundo e a partir dele vá me relacionando e possa ser aí considerado como sujeito de direito, como sujeito de que precisa, a partir do momento em que nasceu, tem direito à sua vida, e a sua vida ela tem que ser vivida com plenitude, tá? Alguém? Ou eu posso continuar? Tá indo muito rápido. Tá indo muito rápido, tá ok? Como que tá? Tá bom, tá ok. Então, vamos lá. De acordo com os estudos que foram feitos, a gente vai ter alguns direitos de personalidade. E quando eu falo de direitos de personalidade, eu preciso entender de que as pessoas elas têm direito de se desenvolver.
seja ela de maneira física, seja ela de maneira psíquica, seja ela de maneira moral. A pessoa, todos nós temos o direito de se desenvolver. E quando eu falo de direito de personalidade, eu preciso me ligar a 5 direitos específicos, e cada direito tem a sua especificidade, e não só a sua especificidade, mas a sua funcionalidade e o seu critério para estar sendo considerado como um direito de personalidade. Direito à vida, direito ao nome, direito à honra, direito à imagem e direito à integridade psíquica. Quando eu digo de direito à vida, é o direito que nos mais é fundamental ao longo de todo o nosso processo. Então, desde que a gente nasce até o nosso último dia de vida, a gente tem este direito de viver, de estar atuando como sujeitos ativos em caráter de plenitude. A Constituição Federal de 1988, ela traz para a gente que, além desse direito da vida, nós temos o que ela considera como um princípio de dignidade. Um minuto. E quando ela fala sobre o princípio de dignidade, são algumas necessidades básicas que nós possuímos. Então, nós temos direito, além da vida, nós temos direito à dignidade e à formação da nossa personalidade e sobre a forma como nós iremos nos desenvolver. O direito ao nome é um direito que nós possuímos e que nós devemos pensar que é algo que vai nos individualizar de cada pessoa, que vai nos diferenciar de cada pessoa. E é o que vai te fazer você se comportar e ser nomeado perante a sociedade. O artigo 16 do Código Civil, segundo Trindade, vai nos dizer e vai nos afirmar de que nós temos direito tanto a nome, quanto ao prenome e ao sobrenome. Nós temos que ter o nome como forma de identificação, como forma de nos diferenciar de pessoa para pessoa, tá? O outro direito é o direito à honra. Esse direito à honra, ele vai ser considerado o direito no que diz respeito à sua intimidade, à sua vida privada, às imagens que você posta, às imagens que você publica, enfim. Então, qualquer situação de dano que seja causada a alguma dessas áreas, seja causado de ordem moral ou material, ela precisa ser reparada. Nós precisamos julgar, vocês, na verdade, precisam julgar e saber até que ponto que isso vai ser reparado e até que ponto que esse dano não precisa de tantos reparos. Mas a intenção é de que nós possamos manter essa dignidade da pessoa, essa integridade da pessoa mantida de forma saudável, sem que nenhum dano aconteça, tá? O outro que nós temos é o direito à integridade psíquica. Quando eu estou falando de integridade psíquica, os autores, o Trindade, na verdade, ele separa a integridade e o psíquico em 2 grandes instâncias para que nós possamos entender de que forma que isso acontece. Quando ele fala de integridade, ele quer que a gente entenda a integridade a partir do conceito de totalidade, que isso significa dizer de que nós somos possuidores de funções psicológicas. Quando eu estou falando para vocês funções psicológicas, eu digo personalidade, eu digo memória, atenção, sensação, percepção, pensamento, linguagem, raciocínio e assim sucessivamente. Não estou reduzindo a integridade à questão da doença ou de patologias. Não, eu estou falando da integridade, da forma como a gente precisa se constituir para que a gente possa responder de alguma forma, para que a gente possa se comportar de alguma forma. Da mesma forma que o psíquico, eu não estou reduzindo o psíquico a uma doença, eu estou reduzindo o psíquico ao bem-estar psicológico. O que significa dizer que esse direito à integridade psíquica é um direito de que nós tenhamos todas as funções psicológicas em funcionamento, mas em caráter de bem-estar psicológico. O que significa dizer que você, enquanto indivíduo, tem que estar emocionalmente bem e saudável para conseguir resolver as demandas que vai acontecer aí ao longo da sua vida. Então,
de maneira geral, o que ele nos traz e nos apresenta como direito à integridade psíquica é muito mais a capacidade que nós temos de nos conhecermos, de nos apreciarmos e, para além de nos conhecermos e nos apreciarmos, é ter uma boa relação com o mundo, ter uma boa relação com as situações. E que a gente possa fazer isso de modo muito saudável. E é claro que eu destaco e volto para o conceito de personalidade como psicologia, que para que isso aconteça, nós precisamos ser ensinados desta forma. A gente precisa ter vivências saudáveis, ter vivências que possam nos ensinar a como tomar uma atitude mediante uma situação difícil, a como se posicionar diante de uma situação difícil, não agindo de maneira agressiva, não agindo de maneira estressada, não agindo de maneira em que você se frustre, porque tudo isso leva você a ter uma outra visão e uma outra perspectiva da situação. O estresse, para quem não pode não ter conhecimento disso, mas o estresse faz com que você perca algumas etapas dos acontecimentos, faz com que você tire um pouco dessa visualização do contexto e de um fato que era essencial para que você pudesse compreender, e faz com que você tenha flashes, com que você se lembre apenas de pequenas situações. E aí você não tem o envolvimento da situação como um todo, você não vai ter uma integridade da situação para que você possa resolver. Antes de eu passar... Oi? Eu gostaria de perguntar. Minha voz está dando eco? Não, para mim não. Para mim tá. Mim, um pouco. Sim. Eita, gente. A minha dúvida é assim, quem é o responsável por garantir esse direito, né? Porque muitas vezes ele é basicamente fundado na nossa família. Não tem um órgão, digamos assim, sendo bem objetivo, não tem um órgão específico para controlar cada família, sabe? É muito dentro do âmbito da relação das pessoas. Então, não é algo que dê para controlar e dizer, não, tais pessoas da população tem a saúde mental estável, tais não. Certo. Quem é que está falando comigo, Marcelo? Isso, Marcelo. Tá, Marcelo, vamos lá. Quando você lê essas leis, então, por exemplo, se você pegar a Constituição Federal vai dizer que é de responsabilidade do Estado. O Estado deveria ser uma instância em que deveria estar atuando diretamente com essas questões. Por exemplo, eu poderia oportunizar para as pessoas, de modo geral, cada bairro, por exemplo, deveria ter um NASF. É uma comunidade, é uma equipe multiprofissional que sai de casa em casa, verificando quais são as necessidades e encaminhando essas pessoas para ir para o atendimento específico e que seja necessário. Isso seria uma forma de acontecer. Você trazendo esse direito que faz parte, que é um direito, entre aspas, porque nem todo mundo tem conhecimento disso, e o NASF não funciona dessa forma, infelizmente. Está lá na teoria que deveria funcionar dessa forma, mas não funciona. Então, por exemplo, se você sabe, se a família, de modo geral, sabe que fulano de tal tem algum atestado, algum laudo, e que isso pode prejudicar o desenvolvimento de quem ele precisa estar em convívio, qual que é, continuar com acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, o que quer que seja. Porém, a gente precisa trabalhar com a realidade. Infelizmente, o Estado não está cuidando do direito dessas pessoas. Eu sei que eu preciso ter um convívio saudável para que eu me torne uma pessoa saudável. Eu sei que eu preciso ter relações positivas para que eu possa me tornar uma pessoa que tenha um desenvolvimento positivo de modo geral. Só que, por exemplo, seria de responsabilidade do Estado cuidar das favelas, não no sentido de que porque eles são uma população pobre. Não nesse sentido, mas no sentido da marginalidade. Não seria? Eita, cadê, gente? Não seria de responsabilidade do Estado que isso acontecesse? Só que, infelizmente, isso também não acontece. Então, a teoria, ela é muito bonita para todos, independente de ciência. Ela é muito bonita
em grande parte das situações. Assim como a gente sabe, por exemplo, na psicologia a gente estuda, gente, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, a gente tem que ter muito cuidado com a forma que a gente vai se posicionar, a gente tem que se afastar para poder entender a perspectiva do outro. Só que como é que a gente é ensinado durante um período de 5 anos de que nós devemos fazer tudo isso, sendo que, por exemplo, vamos supor, a maioria das pessoas entram na faculdade mais ou menos por volta dos 18 anos. Por 18 anos da vida dela, elas foram ensinadas a não se colocar no lugar do outro. Elas foram ensinadas a julgar. Elas foram ensinadas a apontar o dedo. Então, tudo isso é muito difícil. Para que isso pudesse de fato acontecer, para que eu pudesse garantir uma perspectiva de vida saudável para todos, eu precisaria de muita reorganização. E o Estado precisaria apoiar isso frente àquilo que é de fato de responsabilidade dele. Eu não sei se eu consegui te responder. Pois é, um questionamento eu acho que é muito frequente quando eles ouvem essa pauta sobre direito à integridade psíquica. Porque muitas vezes as pessoas não têm a noção de, como você mesmo disse, sobre que há alguém competente para fazer isso. Que muitas vezes a gente sabe que não tem. Na verdade, tem, Marcelo, tem o serviço social. A questão é que a demanda é muito grande. Alta. Sim. Tá dando de ouvir? Um assistente social para atender mais ou menos 50 famílias. Imagina a demanda que é. Analisar cada caso, mandar para, como é o nome? Fazer relatórios, fazer acompanhamento. É muito difícil, é uma demanda muito grande para poucos profissionais. Sim. E acontece que é assim, gente, por exemplo, eu estou falando aqui do NASF, que é o Núcleo de Atendimento à Saúde da Família. Mas, por exemplo, eu estou falando do NASF, mas se vocês forem ver se o NASF funciona, por exemplo, em um bairro de classe alta, vocês nunca vão olhar isso. E não é só o bairro de classe baixa que tem problemas familiares, que tem problemas de situações, não. As pessoas de classe alta também deveriam ter essas demandas, e infelizmente não tem. Porque, por exemplo, se eu quiser um atendimento, eu preciso ir para um consultório. E não necessariamente quando eu chego lá no consultório eu vou ter vaga. Não necessariamente quando eu chego ao consultório, a pessoa que está lá, ela vai querer me atender. Ela vai querer me olhar e me entender como pessoa que tem uma necessidade que precisa ser atendida. Isso às vezes não está acontecendo. Então, é uma situação que a gente precisa avaliar, que não é só da parte da população marginalizada, da parte da população que tem uma classe econômica baixa, mas a de classe econômica alta, isso também acontece. E a gente deveria ter isso por direito. Tanto que... Por exemplo, quando ele fala sobre o princípio da dignidade, ele até destaca aqui no material que ele já está compartilhado com vocês, tá, gente? Eu não compartilhei ele de novo porque eu compartilhei o livro todo com vocês. Então, o princípio de dignidade da pessoa humana, cabendo ao Estado assegurá-los em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de se ter vida digna quanto à subsistência. E aí, por exemplo, nem todo mundo tem esse direito de ter uma vida digna. Até no que diz respeito à educação, está lá na Constituição Federal. A educação, ela é direito para todos. Ora, isso não funciona, gente. Tem muita coisa que está na Constituição Federal que não funciona. Sobretudo, quando a gente passa para o princípio de que a gente separa as pessoas de saúde versus doença. Isso não funciona. As pessoas que têm saúde, elas podem ser muito mais bem assistidas. A que tem, por exemplo, essa perspectiva da doença, do transtorno mental, das deficiências, entre aspas, elas são esquecidas. Elas são mesmo esquecidas e tem uma intencionalidade para que elas sejam esquecidas. Certo? Deu para entender? Certo. Alguém quer fazer algum comentário? Não, professora, pode concluir.
Gente, infelizmente, eu acho que vocês do direito, vocês devem ter muito mais, vocês devem não, vocês têm muito mais propriedade até. Quando eu faço, por exemplo, estudo de algumas legislações, de algumas notas técnicas que saem, de algumas resoluções, enfim. Porque, por exemplo, eu trabalho com uma parte da população que entra nessa perspectiva da saúde da doença. Eu trabalho com a população autista. Então, eles entram nessa perspectiva que a sociedade fez questão de deixar classificada até hoje como uma doença. Então, muitos não se aproximam dessas pessoas e, enfim. E grande parte das leis, grande parte das políticas e o que quer que seja voltado para essas pessoas, algumas terminologias usadas durante esses processos, durante a produção desses documentos, faz com que tenha uma percepção errada. Ou então que possa deixar brechas. Por exemplo, eu tenho uma visão que vocês podem até me corrigir se eu estiver errada. Quando o documento diz, é questão do Estado ter o direito à saúde, à educação e etc e tal. Só que o Estado, se é função dele, é como tipo assim, como se ele pudesse escolher se ele faz ou se não faz. Ele vai fazer escola, ele vai fazer hospitais, ele vai proporcionar algumas clínicas, ele vai proporcionar postos ou não vai? Entende? O Estado, por mais que seja direito, mas o Estado acaba que, por ter uma liberdade grande, ele escolhe aquilo que ele vai selecionar de acordo com o interesse dele. E acaba que outras partes ficam desassistidas. Não sei se está dando para vocês entenderem sobre isso. Vocês estão conseguindo entender o que eu quis dizer? Tem comentário para fazer? Esse poder que o Estado tem, ele acaba decidindo como as coisas vão acontecer na ordem do que for mais favorável para ele. Não é de acordo com o que demanda mais a sociedade. Às vezes Sim. é uma questão mais política mesmo. A gente pode pegar nossos exemplos atuais, pegar um exemplo bem simples. A gente só vê verdadeiros grandes trabalhos sendo feitos em cidades e estados em períodos de eleição ou quando está próximo. E é por isso que às vezes as pessoas elas são tão mal servidas pelo Estado. Porque no momento em que eles mais querem mostrar o serviço é quando eles estão mais dependendo da gente. E assim eles querem fazer tudo em cima da hora, prometendo várias coisas que acabam não sendo cumpridas. O direito à educação é uma delas. Mas se a gente for pegar as escolas públicas hoje no Brasil, é uma verdadeira decadência. Os prédios não correspondem às expectativas, são salas superlotadas, professores que têm que lidar com uma carga horária que às vezes não é desumana, às vezes o que acontece com os professores. Aí eles têm que dar aula em várias escolas, lidando com várias turmas, às vezes dão aulas em matérias que não é cabível a eles. Então a situação da educação no Brasil é muito complicada. Quantos de vocês têm Instagram? Eu tenho. Eu tenho. Eu acho que a grande maioria, professora. Certo. Vocês estão acompanhando o caso da Mariana Ferro? Sim. Sim. Certo. Vamos lá. Eu quero que vocês façam uma análise a partir da perspectiva do direito e eu vou fazer a análise a partir da perspectiva da psicologia, tá? Então, vou dar esse espaço para que vocês possam discutir sobre isso agora. O que vocês acharam? É assim mesmo, da forma como foi conduzida, da forma como saíram vídeos aí, é assim mesmo que deve funcionar? Professora, vocês devem se posicionar dessa forma? Oi. Acho que não. Primeiro, comentando desse jeito, tem que primeiro esclarecer que uma coisa não foi muito bem dita sobre esse caso, que é o estupro culposo. Sim, isso foi nunca tinha visto nada. Não, isso foi uma coisa que os advogados disseram à imprensa de um jeito para que as pessoas tivessem mais facilidade de compreender o caso, as pessoas leigas que não são da área.
Mas, Uhum. segundo o relatório, porque como é um julgamento que corre em segredo de justiça, até para advogados que querem acompanhar o caso é difícil eles terem informações. Mas o Uhum. pouco que foi divulgado é que a ação foi deferida em dúbio pro réu, que é, na dúvida, sempre inocentar o réu. Foi dito que as provas eram insuficientes para culpar o réu do estupro. Uma coisa que eu discordo completamente, as provas apresentadas eu acho que era mais do que o Posso falar um suficiente, pouco também depois, professora? mais do Tá. que o suficiente para prender o sujeito. E em Uhum. momento algum, os advogados, os juízes, naquela audiência, agiram da maneira correta com a vítima. Eu acho Uhum. que durante o julgamento ali é um lugar onde as pessoas devem sentir-se seguras, porque elas estão correndo atrás de seus direitos, ela principalmente a vítima estava em um momento de fragilidade muito grande e simplesmente ela foi humilhada naquele lugar. Então, o resultado do caso já foi uma piada e o comportamento dos juízes e advogados já foi totalmente recriminoso. Certo. Eu acho que era Esther. Isso. Outra coisa, acrescentar a questão lá do indúbio pro réu que o Otávio falou, qualquer juiz que se atente à justiça saberia que aquilo eram provas mais do que suficientes. E além disso, apesar de o nome estupro culposo não ter sido oficialmente dito e tudo mais, o modo que eles expressaram que ele era inocente porque ele não tinha como saber que a garota ela estava sem condições de consentir ou não. Isso é uma coisa que há muito tempo vem se tratando, vem se conversando e vem se deixando bem claro para a sociedade, para as pessoas em geral, que se a pessoa não consentir em Isso. todas as etapas até o final, isso já é considerado um estupro e já pode ser punido pelo Código Penal, Uhum. entendeu? E além disso, não só em um julgamento, mas em qualquer audiência, tem Uhum. que se manter o respeito e tem que se manter a compaixão ao próximo e não tratar a outra pessoa como uma pessoa inferior, indiferente ou que não mereça o digno de respeito simplesmente por ser uma pessoa, entendeu? Uhum. Porque o Entendi. que aquele cara fez, ele simplesmente estava menosprezando ela pelo quê? Pelo trabalho dela, por como ela se porta em redes sociais, isso não tem nada a ver, entendeu? Ela não tem que merecer o respeito porque ela tem que se dar o respeito. Ela tem que merecer o respeito porque ela é um ser humano, ela tem sentimentos, ela tem emoções, ela é membro da sociedade, por isso ela merece o respeito, Certo. entendeu? Então, Sim. eu acho que qualquer pessoa que tenha o mínimo de senso entende que o que aconteceu naquela audiência foi algo extremamente absurdo e uma regressão imensa em todos os aspectos da sociedade. Sim. Alguém mais? Oi. É porque, por causa desse caso, eu fui pesquisar algumas coisas e Uhum. uma coisa que eu não sabia, mas assim, numa relação sexual, mesmo se a pessoa já tiver consentido no início e durante o ato a pessoa decidir que não quer mais e o infrator a pessoa continuar, já é considerado estupro, porque a partir do mesmo que a pessoa tenha consentido no início e depois tenha dito que não queria mais, é considerado Uhum. uma ação criminosa, porque a partir do momento que acabou o consentimento, já deveria ter parado a ação. E isso é uma coisa que já aconteceu um caso anterior, de que uma Sim. mulher ela havia consentido nisso, mas depois simplesmente ela não queria mais e o homem continuou forçando a relação. E do mesmo jeito Uhum. ele foi inocentado porque no início do intercurso ela tinha consentido. E isso é uma coisa que as pessoas, como o Esther disse, tá regredindo muito. Porque o intuito do direito é ele evoluir conforme a sociedade. A sociedade está continuando evoluindo, mas o direito parece que está regredindo. Eu me lembro na aula de História do Direito no período passado, que o nosso professor ele falou que antigamente, se uma mulher ela era prostituta, vou logo dizer assim,
se um homem abusasse dela, o homem não seria recriminado pelo júri ali, pela sociedade, porque ela era uma prostituta. Se ela for estuprada, os homens não seriam considerados criminosos. Só se fosse uma mulher virgem. E isso me retratou muito isso. A desculpa do advogado na hora é que ela tirava... Teve um trecho que eu vi que ele falou: você tira foto de biquíni botando o dedo na boca e quer dizer que é virgem, uma coisa assim mais ou menos. Isso foi um absurdo. É uma regressão que chega a dar vergonha mesmo da justiça no Brasil. É uma coisa que tem que mudar. Gente, por conta desse caso, tenho acompanhado, na verdade, em alguns grupos de psicologia, algumas movimentações para que os psicólogos saibam como se posicionar de frente a essas demandas. Por quê? Porque eu penso, vocês têm código de ética, não tem? Sim, todo profissional tem. Pois pronto. No nosso código de ética, tem lá muito bem explicadinho que a gente não pode ficar se posicionando contra ou a favor de determinada posição. Então, por exemplo, se eu sou católica, eu não posso me posicionar à frente, levando em consideração a minha religião. Se eu torço para qualquer time que seja, eu não posso me posicionar à frente a isso. Se tem a questão da homofobia, eu não posso me posicionar no caráter de que, por exemplo, a homofobia não. A homossexualidade, eu não posso me posicionar no sentido de defender a cura gay, entende? Então, tem algumas questões que a gente se posiciona, mas a gente precisa saber se posicionar. E quando a gente sabe se posicionar, é se posicionar de forma crítica para saber até que ponto que é da nossa área esse posicionamento e até que ponto que não. Então, está tendo muito debate agora sobre a situação da mulher relacionado à psicologia. De que forma que a gente pode se posicionar em relação a isso, de que forma que a gente pode debater, enfim. Trazendo um marcador temporal. Nós sabemos que nós somos criados numa sociedade machista, certo? E pelo fato de termos sido criados diante dessa sociedade machista, muitos comportamentos eles vêm perpetuando até hoje. Assim como eu trago o exemplo para vocês a todo instante dessa questão da saúde e doença. A saúde e doença foi uma perspectiva de 1900, mais ou menos, e nós estamos no ano de 2020, e até hoje isso acontece. Então, quando o Otávio diz assim, o direito deveria acompanhar a sociedade, mas está regredindo, só que a sociedade também está regredindo, infelizmente. Eu vou trazer um exemplo claro e simples para vocês. O Big Brother, ele é um local de estudo para nós da psicologia. E quando veio esse Big Brother de 2020, gente, na época, o que teve de discurso e de estudo sobre as pessoas que estavam lá no Big Brother, não teve conta. Não teve quem desse conta. A gente começou a perceber, e eu acho que isso eu já até pontuei aqui na sala de vocês, de que a galera dessa geração mais nova, por exemplo, que está hoje com 25 anos para menos, ela é uma galera que, pelo estudo comportamental, comprova que essas pessoas, para ela, tudo bem assediar, tudo bem você ser estuprada, tudo bem você ver, por exemplo, várias pessoas se pegando e fazendo coisas inapropriadas em lugares inapropriados. A gente tem uma visão de que, por exemplo, sexo na rua para todo mundo ver, isso é algo inapropriado. Só que aquilo que apareceu lá no Big Brother é que uma parte da população está fazendo, é que uma parte jovem aceita que seja feito. Então, do beber de maneira exagerada, do extrapolar porque você bebeu demais, e de você, por exemplo, o caso do Pyong. O Pyong bebeu demais durante uma das festas e tentou beijar à força uma pessoa. É aceitável porque ele bebeu demais. Essa foi a justificativa que ele deu. Eu bebi demais, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, isso foi aceitável. E, na verdade, não é. Então, levando em consideração o caso dela, eu não tenho nada em nenhuma lei que me diga assim,
eu tirar foto com o dedo na minha boca, isso é sinal de que eu não sou mais virgem. Ah, eu tirar uma foto do meu corpo, isso é sinal de que eu seja uma garota de programa. Ah, eu tirar uma foto com uma saia curta significa dizer que eu quero ser estuprada. Não tem nada disso em nenhum lugar, em nenhum buraco da sociedade, não tem nada disso dizendo. E a forma agressiva com que aquele advogado ele se apresentou, a gente precisa entender de que ele foi apresentado dessa forma, porque pode ser que durante o processo de vida dele ele tenha se apresentado dessa forma, ele tenha sido ensinado a se comportar dessa forma. É justificável? Não. Não é justificável. Só que, ao mesmo tempo, aquela situação onde tinha 4 homens, praticamente, ou era 4 ou era 5, 4 ou 5 homens e somente uma mulher, provou o quão fortalecido é a diferença de gênero. Não sei se vocês também perceberam essa questão. Como ela estava sozinha, ela foi bombardeada por um monte de informação sem necessidade. Eu não tenho como julgar que, tipo assim, isso faz parte da prática de vocês, porque eu de fato não conheço, mas nenhuma das séries e nenhum dos momentos em que eu já tive a oportunidade de acompanhar, eu não vi o advogado, seja da defesa, seja do acusado, se posicionando dessa forma. Eu ainda não vi. Eu vi foi a questão de realmente se envolver no caso e tentar defender a partir das perspectivas que aconteceram dentro do caso. Mas não desta outra parte. Por quê? Porque deixou de ser uma defesa para alguém para ser uma defesa pessoal. O caso da Mariana não foi julgado de maneira jurídica, não foi julgado de maneira a contemplar a justiça. Ele foi julgado a partir de uma perspectiva pessoal. Assim como o Otávio, eu não me aprofundei no caso, mas eu vi em uma das reportagens estava estampada: o fulano de tal é o advogado mais caro da cidade X. O que para mim não diz nada. Essa é a verdade. Pelo fato dele ser o mais caro ou o mais barato, isso para mim não diz que ele é bom ou que ele é ruim. Mas, por outro lado, nós temos uma característica: quanto mais caro, mais ele vai atrás, mais agressivo ele pode ser, mais incisivo ele vai ser, mais do não se colocar no lugar do outro, isso pode acontecer. Por quê? Porque, por vezes, nós também fomos ensinados de que as pessoas da classe alta, elas precisam humilhar quem está embaixo. Então, isso acontece. E acaba que, depois vocês podem pesquisar sobre isso, mas as pessoas que são estupradas, elas ficam abaladas emocionalmente. E o fato dela ter sido colocada numa situação total de vulnerabilidade, onde ela não tinha o direito de se defender, é como se ela tivesse sido estuprada novamente. Não sei se deu para vocês entenderem a linha de raciocínio. Deus. É como se ela tivesse sido estuprada novamente. Porque ela não estava consentindo de que ela fosse passar por aquilo. Tanto que ela pedia para parar. Ontem, um pai de uma criança que eu atendo, ele é advogado, ele falou: Thalita, isso só aconteceu, o advogado só se posicionou daquela forma porque o juiz e o promotor não se posicionaram. Porque se ambos tivessem se posicionado, ele teria calado a boca dele. Ele não pode tratar ninguém daquela forma. E de fato não pode, gente. Não é porque ele é advogado, não é porque, mesmo que ele fosse juiz, promotor, que quer que seja, para todo mundo também tá cortando? Não, deve ser a internet dele. Tá, então as pessoas elas têm direito a ser tratado com igualdade, dignidade, e a gente acabou de estudar isso. E quando eu falo de igualdade, dignidade, é no sentido de que a gente precisa respeitar as pessoas por mais diferenças que nós tenhamos. E eu quero, do fundo do meu coração, que vocês possam se tornar profissionais, que sejam profissionais humanos, que sejam profissionais que se coloquem no lugar do outro. Por mais que eu diga para vocês, ele passou por um processo de que ele foi ensinado dessa forma, mas ele teve 2 caminhos, ele teve uma opção. Eu preciso continuar acreditando que a sociedade ela é dessa forma, ou eu posso ter uma outra perspectiva e me posicionar de uma outra forma?
Eu tenho a opção de escolha. Eu não sou obrigado a estar convivendo e estar dentro de um ambiente que, para mim, está super sofrido e continuar aceitando aquilo como verdade. Eu não sou obrigado a isso. E a sociedade, ela te dá liberdade para que você seja um sujeito livre, para que você possa viver com dignidade. E é isso que a gente precisa prezar. Eu não preciso ser agressiva para defender o meu ponto de vista, eu não preciso agredir o outro para defender meu ponto de vista, eu preciso me colocar no lugar dele para que eu possa tentar entendê-lo e tentar ajudá-lo de alguma forma. Eu preciso fazer com que essa pessoa ela tenha o direito à integridade psíquica dela, para que essa pessoa ela tenha um bem-estar psicológico. Ela precisa ser julgada, mas ela não precisa ser ofendida. Ela não precisa reviver uma situação que foi traumática para ela. Isso não precisa acontecer. Então, quando a gente discute tudo isso, é para que vocês entendam que isso faz parte da Constituição humana. As pessoas, por mais que elas estejam aí nesse caráter de, como vocês estão falando, de que elas podem estar regredindo, isso faz sim. Isso tem uma certa lógica de estar regredindo, até porque parece que quanto mais a gente discute sobre isso, mais parece que voltamos para 1900. Eu não estou entendendo qual que é essa perspectiva, mas é essa sensação que eu tenho. E eu digo isso para vocês porque, assim, o caso da Mariane, ela não foi a única Mariane. Quantas e quantas outras Marianes já tiveram por aí, a gente não teve notícia de que foi. Da mesma forma que, quando eu pontuei para vocês no início da nossa aula, de que algumas pessoas, lá em 1900, quando os médicos descobriam que elas tinham algum transtorno ou alguma deficiência, ou o que quer que seja, elas eram mortas, elas eram institucionalizadas, é o que eles estão querendo fazer hoje, gente. E olha que nós estamos nos anos 2020. Eles estão querendo institucionalizar essas pessoas e fazer com que essas pessoas morram para que elas não estejam em sociedade. Então, ao invés da gente ajudar a pessoa de alguma forma para que ela possa ter uma melhoria de vida, para que ela possa ter um bem-estar psicológico, para que ela possa estar bem emocionalmente para conviver diante das nossas demandas, isso não está acontecendo. E aí, por exemplo, quando os estudos mais assim da área do direito traz para a gente sobre este conceito que vocês abordam de capacidade, ele está falando de capacidade aqui na perspectiva jurídica, no sentido da prática dos atos da vida civil. A gente entende, dentro de uma perspectiva dos indivíduos, de que a gente sabe que nem todos os indivíduos vão ter discernimento e autocontrole. Nem todos. Por quê? Porque, mesmo que não apresente transtorno mental, eu não posso garantir que, por exemplo, o Marcelo, diante de uma situação em que ele acabou de bater o carro, ou acabaram de bater no carro dele, ele vai ter o controle suficiente para sair do carro, resolver na maior calma e tranquilidade, e agradecer, e ok, beijos, tá bom, maravilha, vamos todo mundo... Não, eu não tenho como garantir isso. Isso não faz parte da nossa experiência. Por quê? Porque, mais uma vez, temos experiências de vida diferentes, vivemos situações onde nós somos ensinados e que nós acabamos vendo algumas pessoas como modelo e reproduzindo essas situações. Então, por exemplo, quando eu falo nesse sentido, é para que a gente possa entender que mesmo na característica da saúde, as pessoas que são saudáveis emocionalmente, nem sempre elas vão escolher o que é melhor para elas, nem sempre elas vão ter um poder de se controlar, nem sempre elas vão ter um poder de não se estressar, porque isso faz parte da nossa natureza humana. O que a gente precisa fazer é que, mesmo diante dessas situações, a gente aprenda a lidar com elas de uma maneira saudável, de uma maneira onde a gente não perca a nossa razão de alguma forma. Quando a gente começa... E eu acho que vocês já devem ter estudado sobre isso, quando vocês pegam, por exemplo, o Código Civil, lá no Código Civil, a gente já começa a ter essa questão por exemplo, da saúde e da doença. E o que deve ser levado em consideração para as pessoas que são saudáveis mentalmente, que sabem aquilo que estão fazendo, e o que deve ser levado em consideração para as pessoas que não sabem, normalmente, o que devem exercer, ou de que forma se pontuar, enfim. Me corrijam a partir de agora se eu estiver falando alguma coisa de errado, tá? No Código Civil,
De acordo com o artigo 1 do Código Civil, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. De acordo com o artigo 3, que eu não coloquei aqui para vocês, mas ele diz assim: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 1. Menores de 16 anos. 2. Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. E 3. Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Então, a gente começa a perceber que, por exemplo, as pessoas que não conseguem responder por si, elas têm uma determinada, vocês terão um determinado posicionamento, e todos, na verdade, todos nós temos direitos, mas só que a gente precisa julgar a partir da perspectiva de, tem pessoas que conhecem aquilo que elas sabem, o que elas têm que fazer, então elas vão ser julgadas de uma perspectiva. Tem pessoas que não conhecem aquilo que elas não sabem, o que elas precisam exercer durante esse processo dela da vida civil, então elas serão julgadas a partir de uma outra perspectiva. E isso vai se dar a partir de 3 conceitos que o direito traz para a gente. O primeiro conceito é o conceito de imputabilidade penal. Quando eu estou falando de imputabilidade penal, eu estou falando de uma pessoa que, mesmo doente mental, mesmo menor de idade, mesmo que tenha algum retardo mental, ela consegue saber que ela praticou um crime e que esse crime que ela praticou, ele é algo que vai precisar ser julgado, ele é algo que vai precisar ser condenado, caso assim seja a pena dele. Então, ela tem noção, por mais que ela esteja caracterizada aí como pessoas incapazes, esse grupo aqui de doença mental, de desenvolvimento incompleto e de desenvolvimento retardado, está aqui no Código Civil, no artigo 3, considerado como pessoas incapazes, por mais que elas estejam dentro dessa classificação, caso elas venham a cometer algo, elas podem ter, sim, noção e compreensão que aquilo que elas fizeram não é algo positivo, que é algo ilícito e que vai precisar ser julgado, tá? O outro conceito que nós temos é o conceito de inimputabilidade. É quando essas pessoas já chegam lá no momento do crime para ser julgadas com esse laudo, e a partir do momento em que elas têm esse laudo, são pessoas que menores de 18 anos, ou são pessoas que têm deficiência mental, ou pessoas que têm retardo mental, que elas não têm capacidade de compreender que aquilo que elas fizeram foi algo ilícito. Então, elas acabam que a pena delas, ela é uma pena que ela precisa, não é que ela vai precisar ser revista, mas é que, por vezes, ela deixa de ser considerada, porque se a pessoa não está conseguindo compreender aquilo que ela cometeu, ela não tem esse olhar de julgamento. E ela acaba sendo desconsiderada por conta disso, tá? E eu tô falando isso para vocês porque eu vi alguns artigos e alguns materiais que relatam esta característica quando acontecem esses casos de inimputabilidade, tá? E, por fim, o de semi-imputabilidade. É quando a pessoa ela já sabe que vai ser condenada porque ela já tem, por exemplo, um laudo sobre a característica dela, e essa pessoa, ela é condenada no sentido de que a pena dela seja reduzida. Ela tem noção daquilo que ela fez, mas por conta de um laudo que ela possui, a pena dela vai ser reduzida. Por mais que ela tenha cometido um furto, por mais que ela tenha cometido um homicídio, vamos se dizer que o homicídio é uma pena de 10 anos, uma outra pessoa que não tem laudo e que cometeu um homicídio vai ficar 10 anos e ela é possível que seja tirado da prisão com um pouco mais com um pouco menos de tempo, tá? E aí, gente, quando eu estou falando disso, eu preciso trazer agora também uma informação para vocês a partir daquilo que a gente vivencia em estágio de saúde mental. Quando as pessoas foram divididas lá na minha época de graduação para fazer estágio, tinha algumas pessoas que foram lá para o Nina, só que elas não atuaram no Nina com as pessoas que estavam lá em tratamento. As pessoas atuavam lá no Nina na ala do PJ. Então, todas as pessoas com doenças mentais, lá nessa ala de PJ,
as pessoas até conseguiam fazer um nível de comparação. Por exemplo, pessoas esquizofrênicas que estavam lá presas e pessoas esquizofrênicas que não estavam presas. O nível de comportamento das duas era completamente diferente. Os esquizofrênicos presos, eles tinham um nível de agressividade muito maior. Por quê? Alguém de vocês aqui em algum momento disse que, eu não sei se foi assistir uma reportagem ou o que quer que foi, o que quer que tenha sido, sobre as pessoas que estavam muito tempo na cadeia, agora presa por conta desse lava-jato, estava tendo crise existencial. Isso acontece lá na prisão. E às vezes você acaba que você sai da prisão, o preso que entrou, ele sai da prisão muito mais agressivo e volta muito mais agressivo para cometer um crime, porque ele convive com diferentes pessoas ali dentro. E ele acaba tendo experiências e ele conversando com outras pessoas percebe que essas experiências são muito mais bem-sucedidas e que ele tem um bom rendimento sobre aquilo e acaba também trazendo esse mesmo comportamento. E isso vai sendo influenciado para todos, tá? Sejam eles mentalmente bem e os mentalmente não, e os mentalmente não, e os com transtornos mentais ou com uma doença ou o que quer que seja. Então, tudo que a gente vai precisar considerar, e um dos motivos também da gente discutir sobre essa perspectiva, é de que vocês possam ter um pouquinho da noção do que acontece quando as pessoas estão mentalmente saudáveis, de que elas podem responder por aquele crime e elas vão dar um contexto para vocês, que é um contexto em que vocês podem fazer uma análise muito mais fiel e que elas têm noção daquilo que aconteceu, e as pessoas com necessidades ou com algum transtorno, as pessoas com transtorno mental, de modo geral, ou com desenvolvimento retardado, são pessoas que têm características muito peculiares e que vocês precisam conhecer essas características. Aproveitem que o material está disponível para vocês, para que vocês possam se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Porque cada característica de cada transtorno, ele vai dar uma peculiaridade para vocês e fazer com que parte dos fatos, eles sejam omitidos, não porque a pessoa está omitindo o fato, mas é porque faz parte daquela característica daquele transtorno, tá? Alguém, gente, gostaria de comentar alguma coisa? Sim ou não? Professora, só uma pergunta. É porque eu vejo muito no meu interior pessoas que têm doenças mentais. Só que os parentes geralmente não sabem que tipo de doença é. Só dizem, é doido, é doente mental. Nunca diz o que é. Isso faz alguma diferença em relação ao desenvolvimento da doença, ao desenvolvimento da pessoa? Dionara, pode ser que faça, como pode ser que não. Nós temos experiências e experiências. Por exemplo, ainda agora mesmo eu estava conversando com uma mãe, antes de entrar na aula aqui com vocês. Eu estava em atendimento, eu estava conversando com ela e ela falava assim, Thalita, tu acredita que agora, depois de adulta, foi que o psiquiatra que acompanha a minha filha falou assim, fulana, tu sabia que tu tem TDA? Então, ela por muito tempo viveu com TDA sem saber que tinha TDA, que é o transtorno de déficit de atenção. Tem pessoas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela não foi diagnosticada como autista, ela se desenvolveu super bem, chegou no ensino superior, hoje é pós-doutor, e, assim, agora é que ele recebeu, de fato, o diagnóstico de autismo. Outras pessoas, por vezes, recebem diagnósticos e, por exemplo, quando chegam na escola, acontece o que acontece nas conversas que eu tenho aqui com vocês. Elas são separadas, elas são deixadas de lado, elas não têm a mesma oportunidade. Então, tipo assim, esse negócio da Constituição Federal, a educação é de direito para todos, tem que ser uma educação de qualidade, etc e tal, isso não funciona. Isso funciona para as pessoas que são mentalmente saudáveis, mas para as pessoas que têm algum diagnóstico, não. Então, a gente discute muito, assim, até que ponto que é benéfico ou não ter um diagnóstico. E, claro que tem lados positivos do receber o diagnóstico. Por quê? Porque a mediação é uma mediação que ela vai ser correta, ela vai ser com base na necessidade daquele indivíduo. A gente vai conseguir fazer um tratamento para ele, que é um tratamento que vai conseguir fazer com que ele e a própria família tenham uma qualidade de vida. Essa é a intenção. Mas, por outro lado, temos essa questão da negatividade da pessoa não ser considerada, sabe? O que olha ali na frente não é, por exemplo,
O João, o que tu olha ali na frente é um esquizofrênico. Ele passa a ser deixado de lado pelo direito ao nome que ele tem para ser levado em consideração a doença que ele é portador. Entendi. Eu não sei se... Tá. Alguém mais? E aí, minha gente, só para que a gente possa terminar a nossa discussão, quando eu falei do documentário, muitas questões ali no documentário me fizeram pensar na aula de hoje na seguinte situação. O Steven, que foi a pessoa que foi condenada, ele tinha alguma deficiência. E por ele ter uma deficiência, ele foi condenado por conta disso. É tipo assim, como a ideia, ele precisa estar distante da sociedade, então ele preso, ele está distante da sociedade. Ele não vai estar junto com todo mundo. E se vocês, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o restante do documentário, mas até hoje nunca conseguiram tirar ele da prisão. E muitas injustiças também foram cometidas com ele. Por quê? Porque não foi considerado em Steven uma pessoa que tem a sua individualidade, que tem a sua singularidade, e sim um doente mental. Então, se ele é doente mental, eu não preciso tirar ele dali, porque ele precisa ficar lá pro restante da vida dele. Por mais que as provas provem o contrário. E na segunda temporada do documentário, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, vocês vão ver que essas provas, elas realmente conseguem provar o contrário. Conseguem ter detalhes muito mais ricos do crime, provar onde ele estava e o que ele estava fazendo, e que não foi levado em consideração e que ele continua na prisão, assim como o sobrinho dele. Ainda mais essa questão do sobrinho dele, que nunca conseguiu sair, ele já conseguiu sair algumas vezes, mas acabou voltando, mas o sobrinho continua. E o sobrinho, ele foi, como vocês devem ter visto no primeiro episódio, que foi o primeiro episódio que a gente assistiu, o sobrinho, ele foi manipulado para responder aquilo que os profissionais estavam querendo que ele respondesse. Ele assumiu por algo que ele não fez, infelizmente. E na segunda parte deste documentário, tudo isso é colocado em prova. É feita uma análise de como isso foi feito, é feito um novo teste para que seja avaliado toda essa situação e para que isso possa ser melhor organizado. Então, por exemplo, quando vocês recebem pessoas que têm algum diagnóstico, normalmente a gente trabalha junto com vocês nesse sentido, para que a gente possa aplicar testes, para que a gente, nesses testes, o objetivo dele é que a gente possa fazer uma avaliação da personalidade do indivíduo, de modo a entender se esse indivíduo, quais são as potencialidades que ele possui. E se há coisas negativas ou positivas para que a gente destaque para vocês e vocês façam uma análise a partir daquilo que tem que ser feito. Então, é a partir desses processos de imputabilidade, semi-imputabilidade, inimputabilidade, a gente começa a atuar com vocês na questão da psicologia jurídica de uma maneira muito mais intensa, de estar ali, por exemplo, nos interrogatórios para entender, para poder investigar a postura do cliente, para poder fazer uma análise do todo e conseguir dar uma perspectiva para vocês, dar uma ajuda para vocês, tá? Alguém? E foi, gente, que vocês estão muito calados hoje. Hoje não, desde a última aula. Tá tudo bem? Tem alguma coisa que tá afligindo vocês? A gente tá escutando o que a senhora tá falando. Pelo menos pra mim, tá tudo bem. Certo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, vamos lá, gente. Mais uma vez, relembrando, até porque o nosso horário já finalizou. Relembrando aqui, as apresentações das equipes iniciam na próxima semana. A gente precisa realmente iniciar no horário, então, no máximo, 3h35 a gente vai iniciar. As equipes precisam enviar os slides com antecedência para que a gente possa compartilhar. A equipe 1 e 2, dia 12, a equipe 3 e 4, dia 19, a equipe 5, mais a discussão do livro da Suzane, que vai ser para todos, no dia 26, e no dia 6, e no dia 2, a última equipe, certo? Deu para todo mundo entender? Deu. Sim, professora.
Pronto. Então, por favor, vamos iniciar a aula na semana que vem, às 16h35. O que eu vou pedir? Quem for representante da equipe de vocês, ou alguém da equipe de vocês que vai apresentar, passe os slides. Eu só vou precisar dos slides para deixar na plataforma, porque eu posso atrapalhar vocês tendo que abaixar o slide para aceitar quem for entrar, tá? Mas isso a gente acorda direitinho nos dias, certo? Deu para entender? Sim. Professora, se eu não me engano, qualquer pessoa da chamada pode fazer uma apresentação com a sua própria tela. Sim, isso mesmo. Por conta disso que eu vou pedir para vocês apresentarem o slide de vocês, para que eu não interrompa saindo e ter que aceitar as pessoas, entendeu? Porque aí eu posso aceitar as pessoas sem aparecer para vocês e sem atrapalhar vocês. Tá? É isso, minha gente. Aproveitem o final de semana, tenham um bom final de semana. Até a próxima aula. Peçam para o pessoal se organizar para iniciar as apresentações, por favor, certo? E eu espero que até a próxima aula eu já tenha a nota de todos vocês, tá? Eu ainda não consegui chegar na turma de vocês. Eu ainda estou terminando de as outras provas, certo? Então, muito obrigada, muitos beijos, muito boa tarde, bom final de semana. Até a próxima aula.